Preste atenção no que eu vou te falar hoje sobre o perigo do cessacionismo. Há alguns dias eu estava dando aula em um seminário, e é um seminário de ambiente pentecostal, de fé pentecostal, e perguntei sobre o cessacionismo. A matéria era hermenêutica pentecostal, um assunto que tem crescido muito, ganhado robustez dentro da academia. E o que aconteceu? Pedi que algum aluno falasse sobre o cessacionismo, se alguém de algum modo já tinha ouvido falar sobre esse tema, esse assunto, esse termo. O silêncio tomou conta da sala. Mas um aluno, e eu gostei da honestidade dele, disse que nunca nem ouviu falar nessa palavra cessacionismo. Talvez você esteja nessa mesma situação. Então tem muita gente ainda, dentro do nosso meio pentecostal, que não sabe ainda sobre essa questão do cessacionismo e continuismo. Olha a importância da educação cristã, a educação teológica, a educação bíblica em nossos ambientes. Gostei da honestidade do aluno, não estou aqui para criticar ele, até porque se ele está no ambiente de ensino, está no ambiente acadêmico, é porque ele precisa aprender. E ali a gente então entrou na discussão do esclarecimento. Gente, o cessacionismo hoje pode ser entendido sim como uma doutrina, mas ele não começa com uma doutrina. Começa com reflexões, como por exemplo, a partir do século IV, nós temos ali, por exemplo, João Crisóstomo, alguns pais da igreja, Agostinho de Hipona, que em suas reflexões, como de alguns outros, começa a dar a entender essa falta de inclinação à continuidade das manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, curas, sinais, línguas e outras coisas mais. Mas antes desses homens, nós temos aí os pais da igreja que chamamos de pais apostólicos, que dentro da sua temporalidade, dentro do seu tempo, estavam mais próximos dos apóstolos, sobretudo mais próximo do último apóstolo a ser morto, que foi o apóstolo João. Então, pais apostólicos, temos Irineu de Leão, Tertuliano, Justino Marte, esses homens ali de aproximadamente segundo século, eles tinham uma inclinação em suas reflexões continuistas. O oposto do cessacionismo. Falavam já de experiências carismáticas, de curas, de milagres, de operações e manifestações sobrenaturais, que nós sabemos que estão dentro do contexto continuista, pois eles acreditavam e falavam sobre essa continuidade de manifestações sobrenaturais de Deus na igreja, no seu povo e através do seu povo. Então começa com reflexões, não é? Aquecidas, e depois um esfriamento, que é onde entra o cessacionismo, ou seja, dons cessaram. Com a morte do último apóstolo, dizem eles, que foi João, eles dizem que com isso os dons cessaram, porque a igreja precisava no início de dons só para ter sua autenticidade perante a comunidade, seu trabalho e avanço missionário, sua legitimidade e tudo mais. Só que não existe nenhuma evidência bíblica para isso. Não existe. A única formulação que cristãos e teólogos cessacionistas fazem essas formulações são baseadas em suas crenças pessoais, denominacionais e confessionais. Somente isso. Não há base bíblica nenhuma. E o cristão precisa saber disso. Porque minha igreja crê assim. Sua igreja tem que crer naquilo que a Bíblia afirmar. Ou afirmar, ou proibir. Então a Bíblia não proíbe dons espirituais, muito pelo contrário, incentiva a busca pelos dons espirituais, com equilíbrio, com sensatez, com sabedoria, com entendimento, sempre deixando a Escritura como a fonte de toda a autoridade na igreja, e não os dons, e não a pessoa que tem dons. Vamos lá. Então, partindo aí da Idade Média, Reforma Protestante, pós-reforma, e se potencializando no início do século XX, começa a se formalizar agora como doutrina, Estados Unidos, o cessacionismo. E hoje está aí em muitas igrejas, em muitos ambientes, pessoas não crendo mais nas manifestações sobrenaturais e criticando quem crê. Qual é o problema disso? As pessoas deixam de ter experiências sobrenaturais e extraordinárias com Deus. Pastor, não é mais necessário porque temos o cânon fechado. Eles dizem assim, o cânon fechado, como se eles fossem os donos do cânon. Para você que não sabe, a sua Bíblia aí toda formada, estabelecida, é o cânon fechado. Só que os dons espirituais não removem as Escrituras, muito pelo contrário. Toda manifestação extraordinária, sobrenatural, por meio de dons, deve se submeter às Escrituras. Nada pode deixar as Escrituras de lado. As Escrituras, elas não estão aquém, não estão abaixo, não estão por baixo dos dons espirituais. Dons espirituais são manifestações espontâneas e momentâneas para a igreja, naquele momento, para um fim específico. As Escrituras são regras de fé e prática eternamente para a igreja.